Eu sou médica, trabalho numa área que se chama Medicina Integrativa e hoje consegui trazer o Bruno à bela cidade do Porto. Obrigada, Bruno, por estás aqui. E nós temos que ficar muito apertadinhos porque temos que caber na câmara. Hoje tenho uma inovação que tem um micro, portanto isto hoje vai correr muito bem. Então, portanto, nós hoje, já não sei o que é que eu ia dizer. Bom, já sei. O Bruno... já não me lembro o que é que tinha que dizer. O Bruno tem um mestrado em Psicologia, trabalha connosco aqui no Porto, no Centro de Medicina Integrativa e temos trabalhado na área do amor e dos relacionamentos e então, a pedido de várias famílias, vamos falar sobre gestão de conflitos. Está correto? Está correto. E então, a primeira gestão de conflitos que nós entendemos ou conversamos que devíamos falar tem a ver com a gestão de conflitos comigo própria. Portanto, em que é que eu tenho esta dualidade? Tenho um conflito, antes de ter um conflito com o outro, eu tenho um conflito comigo mesma. Seja um conflito porque... Por exemplo, eu posso ter um conflito porque se eu, por exemplo, tiver acabado uma relação, e é uma coisa que falámos um bocadinho na última live, né? Se eu acabar uma relação e tiver medo de sofrer... Portanto, todos os relacionamentos nos fazem sofrer. Que horror! Não vou sofrer mais, não me volto a apaixonar mais. Isto é interessante porque, repara, muita gente diz isto, não é? Diz isto e a verdade é que uma crença, se vocês pensarem, que são as crenças que guiam aquilo que nós fazemos, uma crença é uma sensação de certeza em relação a qualquer coisa ou a alguém. E essa sensação de certeza em relação a qualquer coisa ou a alguém é, como o nome diz, uma sensação. Portanto, quando a pessoa está naquele momento e diz, eu não me quero apaixonar porque vou sofrer. Que horror. Vou sofrer se me apaixonar. E isto aqui denota uma crença que as pessoas às vezes têm, que é passado igual a futuro. Ou seja, eu sofri no passado. Isto faz com que de cada vez que eu estou para me abrir a alguém, eu se calhar tenho uma sensação... Vamos formular essa do abrir? Cada vez que eu ganho confiança com alguém. Exatamente. Pode não necessariamente chegar à parte do abrir. Ok. Nesse caso... que eu hoje tenho aqui um micro. Isto hoje vai correr muito bem. Ora bem. Bruno, tu sofres comigo, eu sei. Eu não sofro tu nada. Tu consegues, vamos lá. Tem paciência. Ora bem, então. Agora perdi-me. Vamos lá. Onde é que eu estava? Vamos simular. Vamos fazer que estamos em consulta. Certo. Isto aqui depende muito, não é? Mas espera. Deixa-me respirar. Ok. Não me quero apaixonar. Ok. Não quero voltar a viver o que vivi da última vez. Ok. Agora é sério. Não volto a viver isso. O que é que acha que me pode ajudar? Basicamente, aquilo que eu te posso dizer, para começar, é o que é que te aconteceu? Não é? Aconteceu-me que houve um cabrão. Não queres saber. Que me deixou e que me magoou. Então, o que tu me estás a dizer é que não queres ter outro relacionamento, é isso? Isso. Ok, perfeito. E eu pergunto-te assim, que coisas fantásticas é que viveste já com outras pessoas? Há coisas maravilhosas. Por exemplo? Por exemplo, fazer um piquenique. Ok. Ir à praia. Estás a pensar em algum em específico? Ou é assim... Pode ser mais que um. Vamos lá então, vá. O engraçado é que nós muitas vezes temos momentos em que, ou seja, uma relação acaba agora e eu vou pensar nessa relação pensando apenas nas últimas coisas que aconteceram e não em tudo aquilo que eu vivi. E, portanto, a primeira coisa que eu posso fazer, e aqui tudo depende do caso, depende da pessoa, depende de como nos conhecemos, depende do... E nós estamos a brincar, mas claro, sabemos perfeitamente, estamos a desmontar crenças, é isso que se aqui trata, não é? É que consigamos ajudar quem nos está a ouvir na ideia de que tudo aquilo que nos limita na nossa vida chama-se uma crença. Portanto, chamamos a isto uma crença limitadora e estas crenças depois levam a que eu crie uns mecanismos mentais para que a minha vida não possa correr da melhor maneira possível.
E eu não me apercebo que tenho estas crenças. E são estas crenças que não me deixam viver o melhor possível, que não me voltem a deixar ser feliz. E estamos especificamente a falar dos relacionamentos, porque isso foi o que nos pediram para falar e para, digamos, para aprofundar, mas a lógica serve para qualquer assunto na nossa vida, nomeadamente a prosperidade, que também já falamos muitas vezes, exatamente porque nós temos crenças em muitos assuntos da nossa vida. Portanto, a lógica aqui primeiro, vamos voltar ao tema, se eu tenho um conflito comigo mesma, se eu tenho crenças limitadoras que não me permitem ou voltar a entrar numa relação, ou, estando numa relação, que esta relação não funcione da melhor forma possível. Exatamente. Porque eu também tenho crenças limitadoras que me impedem, assim que eu entro numa relação, de não ser o melhor que eu possa ser. Isso é a lógica do que estamos aqui a falar. Portanto, como é que eu consigo ser o melhor que eu possa ser? A primeira coisa talvez passe por eu me analisar e perceber em que é que eu me limito a mim própria para não ser completamente feliz. E o interessante disto é que, por exemplo, numa primeira... Vamos supor que a Ana me está a dizer isto, ou seja, aquilo que ela me disse há bocado. E eu agora estava a ir por um determinado caminho, podia ir por muitos. Mas o interessante aqui perceber é isto. É que se ela agora diz isto, ela não se vai aperceber que isto está definido por aquilo que ela está a sentir neste momento, que geralmente está associado ao fim de uma relação. Mas quando isto passar, ela vai conhecer alguém, possivelmente, alguém se vai aproximar e ela vai ter curiosidade de conhecer essa pessoa. Se ela não estiver ciente de que construiu aquela crença e de que essa crença continua a guiar o comportamento dela, ela pode, sem se aperceber, destruir a próxima relação. Claro. Sem se aperceber, porque vai igualar aquilo que viveu àquilo que vai viver e vai estar constantemente à procura, isto aquilo que chamamos as crenças autoconfirmatórias, se quisermos, somos coisas que nós chamamos profecias que se realizam. Okay? Eu acredito tanto numa coisa que eu vou criar isso. Eu podia-vos, a seguir, vou escrever um exemplo disto. Eu acho que era bom darmos um exemplo para as pessoas perceberem que nós estamos a tentar brincar com um assunto muito sério, claro. Mas que se eu levo estas crenças para a próxima relação e se eu digo que os homens são todos iguais, ou que as mulheres são todas iguais, ou que não vale a pena eu entrar num relacionamento porque todos os relacionamentos são iguais, ou se eu estou num segundo relacionamento já mais sério, tive um primeiro casamento, estou num segundo casamento e acho que o segundo casamento vai acontecer ou vai acabar exatamente como o segundo casamento, eu tenho que entender que eu posso estar a co-criar o futuro que eu penso. Portanto, se eu penso que aquilo vai acabar em divórcio, como acabou o primeiro, eu estou a fazer uma profecia para a minha vida. E depois, quando isso acontecer, ou seja, quando eu me divorciar, eu vou dizer, eu tinha razão. Eu tinha razão. Mas eu é que criei isso, porque eu consigo, todos nós, não sou eu, nós conseguimos, pela nossa parte mental, co-criar o futuro que nós entendemos. Daí nós estarmos sistematicamente a falar de assuntos nos quais podemos melhorar a nossa vida e sermos mais felizes, exatamente porque isto é possível do ponto de vista mental. Eu posso criar o emprego que me convenha, certo? Eu posso melhorar as relações que eu tenho com a minha família, com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho. Então eu posso fazer isto tudo para o bem ou para o mal. No sentido do menos bem, eu não gosto muito de dizer mal, no sentido do menos bem, porquê? Porque exatamente eu crio, ou seja, se eu digo isto vai correr como da primeira vez, então isto vai correr como da primeira vez. Uma das crenças é que nós ouvimos muito, principalmente, eu acho que as mulheres são um bocadinho piores neste aspecto, que é os homens são todos iguais. Os homens são todos iguais. Os homens não dizem tanto isto das mulheres, pois não? É porque, bem, não sei. Depende, não é? Depende. Não dizem tanto, acho eu. Dizem tanto. Eu acho que ouço mais das mulheres. Mas sim. Ok, a lógica é, portanto, esta tal profecia autorrealizável é aquilo que eu acredito que vai acontecer, e então acontece aquilo que eu acredito que vai acontecer. Não porque estivesse destinado e seja como o fado que existe o destino, mas porque na realidade é a minha cocriação mental e a partir daí eu vou criar o meu futuro. E portanto, isto é importante que as pessoas saibam como é que se chama isto, para que possam analisar-se
nas relações em questão, ok? Vamos agora voltar ao tema do casamento e dos conflitos no casamento. E quando dizemos casamento, dizemos relações, ok? Só para perceberem que é uma relação já mais séria. Uma relação de duas pessoas que vivem juntas ou não, mas que compartem e que estão numa relação, como é que se diz? Monogâmica. Monogâmica e com um objetivo comum de que estarem bem e que se querem melhorar. Então, que têm que se analisar quais são as crenças que possam ter e se isso pode estar a levar-nos a termos uma profecia que não nos sirva. Portanto, se não nos serve, nós temos que modificar, que é eu posso ser aquilo que me convencer e deixar de ser o que não me convencer. Eu adoro esta frase. Sim. E acho que é maravilhosa. Sem dúvida. E nesta questão das profecias, das crenças, porque é que nós acentuamos este aspecto? Porque quando eu tomo consciência de que tenho uma determinada crença, ou eu tomo consciência de que estou a criá-la, por exemplo, se eu estiver a repetir muitas vezes eu não me quero apaixonar ou porque eu não quero sofrer, estamos a associar estas duas coisas que não têm que ser associadas sempre. E quando nós tomamos consciência de uma crença, notem que até nas meditações, mindfulness que se fala muito hoje, o objetivo é qual? É eu estar presente de modo a não deixar que os meus padrões inconscientes me guiem. E um dos padrões inconscientes poderia ser este. Ou seja, quando nós dizemos tomar consciência das crenças que eu tenho, é importante porque a partir desse momento ela deixa de ter o poder que tinha. Isso. Eu depois posso querer mudá-la ou não a mudar, mas a partir do momento em que eu tomo consciência que ela está ali, eu posso mudá-la. Eu vou-vos dar um exemplo muito prático que eu costumo fazer das profecias autorrealizáveis, digamos, destas coisas que eu crio com as minhas crenças. Vamos supor que temos 2 casais, ok? Imaginem 2 casais. Um dos casais, ou seja, estão os dois nas mesmas situações. Estão na cama, a mulher acorda, e agora vou pôr a mulher nesta posição, podia ser ao contrário, ok? A mulher acorda, e acorda ainda naquele estado entre o sono e o estar acordada, e ouve uma voz, que é a voz do parceiro, que ela identifica, que está na casa de banho, que é ali no quarto. E a porta da casa de banho está fechada, e ela ouve o parceiro a rir, ligeiramente, e a dizer alguma coisa. Okay? E então agora vamos para as duas situações onde é que elas divergem. Uma das mulheres, ou seja, na primeira situação, ela pensa, por causa daquilo que viveu, porque tem consciência e porque escolhe fazê-lo, ela pensa, ele não me quer acordar. Que fofinho que está a falar baixo para não me acordar. Ou pensa, será que ele me está a preparar uma surpresa e não quer que eu ouça? Ok. No outro exemplo, esta mulher pensa, está a combinar com outra. Já está a falar com outra. Okay? Logo pela manhã. Atenção, isto podia ser à meia-da-noite, pode ser de manhãzinha, ou o que for. E ela pensa, pá, já está a falar com outra rapariga, já está... Ok, e começa a pensar nisto. Eu sei, se calhar é aquela do trabalho que ele já falou para aí 2 vezes e eu já apanhei uma vez eles a... Ok. Eu agora vou-vos perguntar isto. Ela está meio acordada. O homem, ou seja, aperta a descarga, vamos supor, sai da casa de banho e vem para a cama. Vão começar um dia. Qual das duas mulheres, como é que vai ser a resposta, a recepção ao marido ou ao namorado, que chega à cama e lhe quer dar um beijo? Qual vai ser a reação da primeira mulher e a reação da segunda? A primeira mulher, aquela que acredita que ele estava a preparar uma surpresa, ou que ele estava a falar baixinho para não a acordar, ele vai chegar, vai lhe dar um beijo e ela vai estar agradecida por ter aquela pessoa na vida dela. Disponível. Vai-se rir, vai-lhe dar um beijo, possivelmente, e vão começar um dia feliz juntos. Na outra relação, esta outra mulher, que pensou, pá, está a falar baixinho para eu não ouvir, ele não quer que eu ouça, não é? Ele se calhar já está a falar com a outra. Ok. Quando ele volta, como é que eu estou? Se eu fosse essa mulher, lixada. Eu estou lixada, não vou... Podíamos dizer outras asneiras, mas hoje vou portar bem que estou em casa, não estava em Aveiro. Sim, Aveiro podes. Aqui... e como é que ela vai reagir? Vai receber esta pessoa, este parceiro, de uma maneira completamente diferente. Claro. Acho que todos conseguimos chegar a isso. Mas agora eu digo-vos, na verdade, vamos assumir que ele não estava a trair, que ele estava até a preparar uma surpresa ou a falar baixinho com algum amigo para não a acordar. O que é que vai acontecer? Vamos andar para a frente. Esse dia ela vai tratá-lo mal. Essa crença não vai desaparecer assim. O que é que acontece? Próximos eventos ela vai interpretar desta maneira.
E começa a haver este afastamento, esta frieza. Eu não te vou tratar bem. E isto ele vai começar a sentir, e mesmo que não se aperceba, e é uma coisa que podemos falar depois, mais para a frente, porque tem a ver com conflitos, mesmo que ele não se aperceba ao início, ok? A relação vai começando a ficar mais e mais fria, mais e mais distante. E ele vai começar a sentir que não está bem. E acontecem coisas que a ela lhe vão fazer acreditar que aquilo que ela pensa realmente é verdade. E nós temos imensos exemplos em consulta que depois chegamos à conclusão. Por exemplo, uma mensagem mal interpretada, quando abrem o WhatsApp ou quando abrem os telemóveis dos companheiros e as mensagens são mal interpretadas, mensagens a dizer este já combinou com outra e afinal não era nada, mas este afinal não era nada, nós só conseguimos demonstrá-lo quando estamos lúcidas e quando nos apercebemos que a crença é minha, a profecia é minha e, portanto, sou eu que tenho que resolver. Isto é um assunto muito mais sério do que parece assim à primeira vista, e estamos a tentar aligerar, volto a dizer, porque isto não deixa que as pessoas sejam completamente felizes. Exatamente. Deixa-me dizer uma coisa, que é, neste exemplo, se nós continuarmos em frente... Rompeste-me pela primeira vez. Foi a primeira vez? Não, mas desculpa, não te queria interromper. Fala, Bruno. Queria Estás só a falar bem. É que vocês percebessem que neste exemplo, o que é uma profecia autorrealizável, uma coisa que eu vou criar, é que depois disto, este homem vai começar a sentir-se afastado, não se vai sentir amado, e agora vamos ver o que é que vai acontecer. Ele está no trabalho, e há uma colega que lhe começa a dar mais atenção. Ele sente que não tem atenção em casa e começa aos poucos a sentir que não quer estar em casa, porque sempre que está em casa é tratado mal, e quando está com esta pessoa é tratado bem. O que é que pode acontecer? Não vou dizer que vai acontecer, depende de todos nós, depende daquilo que somos e daquilo que queremos fazer, mas é muito mais provável que ele acabe por trair nessas condições. E quando ele trair, ela, quando descobrir, vai dizer: eu sabia. Claro. Eu sabia. E quem é que criou isto tudo? Foi a crença inicial que ela teve naquela manhã, que começou naquela manhã um bocadinho antes, que pode ter vindo de um relacionamento passado, como estávamos a dizer. E normalmente vem. Ou da infância, não é? Quando eu vejo que a forma como o meu pai trata a minha mãe, a forma como a minha mãe trata o meu pai, a forma como os meus avós tratavam, se houveram traições na família ou não, que foram declaradamente expostas, e portanto todas estas coisas são lidas e interpretadas pela nossa mente e ficam muitas vezes a nível inconsciente. Ou seja, o problema aqui é: eu não me apercebo que tenho este problema. Eu não me apercebo, porque eu digo, não, eu estou numa relação, eu nem sequer me lembro que a minha mãe me metia no carro para ir ver se o meu pai a estava a trair. Eu não me lembro disto. Mas a minha mãe metia-me no carro para ir ao trabalho do meu pai, ver se o meu pai estava no trabalho às 10 horas da noite ou se o meu pai já tinha saído do trabalho. E eu era criança. E eu não me lembro disto, ok? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu fico com este registro a nível inconsciente. E, portanto, o meu comportamento vai ser a partir de uma coisa que eu vivi na minha vida. Por isso é que é muito importante que nós possamos sanar todas estas crenças limitadoras da nossa vida, porque isso vai evitar este primeiro conflito, como já falamos, comigo mesmo, que é eu ou não sou, ou não me acho boa o suficiente, ou nunca acho que vou ser feliz, nunca acho que vou ser feliz, nunca acho que vou ser próspera e... Certo? A relação que eu quero não é possível. Ou então eu quero um relacionamento que vai ser impossível, ou aquela pessoa que eu estou apaixonada nunca vai olhar para mim, ou, certo? Ou nunca vou ter um relacionamento sem discussões, por exemplo, ou nunca vou ter dinheiro suficiente para mudar de casa, ou nunca vou ter o emprego que eu quero. Portanto, tudo é metido mais ou menos nesta mesma faixa quando estamos a falar nesta panorama, nesta perspectiva. E depois passamos então para os conflitos do casamento e das relações, que era esse o tema que hoje vínhamos aqui, que, resumindo, muitos têm a ver então com isto que nós já vivemos, quer na infância, quer na adolescência, quer com a nossa família, ou de amigos, não é? Porque se eu estou num grupo de amigos, que todos os meus amigos foram traídos,
eu começo a achar que então o normal é trair. Correto? E, portanto, a partir de uma certa idade, eu não acredito que exista nenhuma mulher que não traia um homem, ou nenhum homem que não traia uma mulher. Então, tudo o que nós vivemos, mais ou menos, tem a ver com todo o meio ambiente em que nós vivemos. E nós, para modificarmos isto, temos que tomar consciência primeiro. Portanto, estes conflitos com o outro, que têm a ver com isto que eu trago, com a minha bagagem, e depois com a forma como começou o próprio relacionamento. Há uma coisa que eu amo e que vamos falar um bocadinho, que tem a ver quando se começa um relacionamento, que isso depois vai modificar todo o relacionamento, que é eu nunca sou eu própria quando começa um relacionamento. Quer dizer, eu por acaso sou, mas a maioria das pessoas não são. Porquê? Porque eu, assim que temos um primeiro contacto, eu faço uma leitura, eu faço a tua leitura, não é? E, portanto, eu sou eu e tenho a minha personalidade, mas como eu acho que tu gostas de vestidos com como é que se chama isto? Com serpentinas. Eu hoje fui pôr um vestido com serpentinas. Porque ele da outra vez tinha-me dito que uma vez na festa do 5º ano a mãe usou um vestido com serpentinas. Ok? Não é verdade, mas ok. Só para percebermos aqui o bonito disto. Mas eu detesto vestidos com serpentinas. Eu detesto usar vestidos com serpentinas. Por acaso não é verdade que eu gosto. Mas a lógica é, eu coloquei-me numa posição de forma a que possa ser mais agradável para ti, mas eu estou a fazer um esforço, porque eu não gosto de vestidos com serpentinas. Então, passamos a ser 4 pessoas num relacionamento. Que é a que eu sou, e a que eu quero que ele veja, a que tu és, e a que tu queres, a que tu achas que eu gosto. E, portanto, já são muitas pessoas num relacionamento. 4, já 2. Às vezes a Já coisa... não é monogâmico. Monogâmico, bem, exato, não é monogâmico porque já somos 4. Então, o que achas, Bruno? Como é que achas que nós podemos, e vamos falar tanto de uma relação inicial como já de uma relação com 10 anos ou 20 anos, que é mais difícil, não é? Porque desmontar isto tudo, que isto é muito engraçado, porque depois ouvimos assim, ele já não é como era. Sabem porque é que ele já não é como era? Ou porque é que eu já não sou como sou? Porque eu já não consigo manter esta capa de vestir vestidos com serpentinas. Porque eu detesto vestidos com serpentinas. Portanto, no primeiro ano, no segundo e se calhar nos primeiros 5 ou 10, eu vou vestir vestidos com serpentinas para o agradar. Só que depois eu já estou farta de vestir vestidos com serpentinas. E, portanto, eu deixo de usar vestidos. E ele vai dizer, tu já não és a mesma. Tu mudaste. E então vamos ver como é que nós podemos ajudar as pessoas, estando numa relação inicial ou estando numa relação que já tenha mais anos, a perceberem o que é que foram fazendo ao longo da vida para agradar o outro, mas que não gostam ou que não estão de acordo. E então nós tentarmos, sim, agradar ao outro. Eu sou muito... Acho que nós devemos agradar o outro, porque o outro é a pessoa que nós amamos. Portanto, está certo que nós o devemos agradar. Contudo, também temos que manter a nossa, como é que eu hei de dizer? Nossa individualidade, porque se aquilo me incomoda, eu já não estou a agradar o outro, já me estou a incomodar a mim. Vou-te deixar falar um pouco. Sem dúvida, sem dúvida. Eu aqui acrescento, precisamente, vou pegar agora nesta última coisa que disseste, porque tantas vezes nós esquecemos que estamos num relacionamento também, ou seja, estamos num relacionamento com outra pessoa. Claro, e ao estar nesse relacionamento com outra pessoa, eu, por exemplo, apoio muito esta questão do, ou seja, agradar o outro. Fazer as pequenas coisas que possam agradar a outra pessoa e que às vezes não custam nada fazer. Agora, existe esta outra parte, que é tentar mostrar-me constantemente por aquilo que eu não sou. E uma coisa que eu também quero logo tirar do caminho é isto, é porque é assim, sim, nós temos uma determinada preferência por ser de uma determinada maneira. Ao mesmo tempo, eu não acredito, isto é uma coisa pessoal minha, que eu sou uma coisa fixa. Ou seja, eu acredito que posso mudar e posso gostar de mais coisas, mudar coisas que gostava, que agora já não gosto. Isto para dizer o quê? Portanto, às vezes no relacionamento, uma das hipóteses, como disseste ainda há bocadinho, para uma pessoa dizer, epá, ele mudou, é que realmente eu se calhar não estava a ser eu e passei a ser eu. Claro. Deixei de conseguir fingir. A outra hipótese é que eu realmente mudei. Ou seja, porque eu não tenho que ser sempre o mesmo. E eu escolhi mudar. Escolhi mudar e já não sou o mesmo. E notem isto, porque quando vocês o outro dizem, tem dificuldade em adaptar-se. sem dúvida. Ou não gostar deste novo eu.
E é uma possibilidade. E então, vocês pensem nisto. Quando é que eu digo que conheço alguém? Porque isto está aqui tudo ligado. Como é que eu consigo dizer eu conheço alguém? Se vocês pensarem, se pensarmos, aquilo que estamos a dizer é eu consigo, mais ou menos, prever o comportamento desta pessoa. Pensem nisto. Quando eu digo eu conheço alguém, eu consigo prever mais ou menos as escolhas que esta pessoa vai fazer, os comportamentos que esta pessoa vai ter. Está muito ligado a isto, conhecer alguém. Quando alguém muda, e pode mudar depois de uma consulta, pode mudar depois de uma experiência que tenha, de alguém que conheceu, de uma mensagem que ouviu, ou de uma música, pode acontecer a qualquer momento eu mudo. Aliás, estamos todos a mudar a todo momento, mas mudo de uma maneira mais definitiva. Nesse momento, eu vou começar a reagir, provavelmente, a coisas que não reagia antes. E se eu começo a não reagir a coisas que reagia antes, quando eu faço isto, já é muito mais difícil para uma pessoa que me conheça prever aquilo que eu vou fazer, porque eu mudei. E nesse momento, o que é que nós fazemos como seres humanos? Como seres humanos, o que é que nós queremos? Nós temos uma necessidade básica de ter de uma certeza. Claro. De ter os pés, de ter a terra debaixo dos pés. Controlar o mundo. E como nós temos esta necessidade de ter a terra debaixo dos pés, de ter certezas de alguma coisa, quando alguém perto de nós muda e nós não o encaramos como uma constante que possa acontecer, aquilo que acontece é que nós perdemos o nosso chão e ficamos, mas e isto? E depois começamos a ter comportamentos que não são naturais de nós, porque são comportamentos que vêm do medo de perder aquilo que nós conhecíamos, em vez de ser de amor dentro de uma determinada relação. Isso é espetacular porque é exatamente, eu deixei de controlar exatamente porque é o desconhecido. Ou seja, eu entro no desconhecido, eu já não consigo controlar. Porquê? Porque aquela pessoa está diferente, porque eu estou diferente, porque as circunstâncias estão diferentes, ou porque é uma pessoa nova tão diferente que eu não estou habituada àquele padrão, e isto que é, já não controlo. Mas, por outro lado, se pensarmos bem, é interessante. Porque, na realidade, o que é que nós controlamos na nossa vida? Nós achamos que temos o controle da nossa vida, nós achamos que, de alguma forma, estamos seguros na nossa vida, e isso é mentira. A primeira mentira é que as células do meu corpo, literalmente, como o Bruno estava a falar, e nós mudamos, e mudamos fisicamente. De 7 em 7 anos, as minhas células mudaram todas. As células do meu intestino, em 48 horas, mudam. As células da minha pele, em 28 dias, mudam. As células do miocárdio em 2 anos mudam. Portanto, de 7 em 7 anos, o meu organismo, do ponto de vista celular, mudou literalmente. Ora, se mudou literalmente, fisicamente falando, significa que também pode mudar mentalmente. E nós podemos usar isto para bem, que é quando eu deixo de ser o que não me convém. Exatamente pegar nestas crenças, mudar, ou porque fiz uma consulta, ou porque li um livro, ou porque ouvi uma música, ou porque vi um filme, e tudo me começou a fazer sentido. Portanto, uma das coisas que eu costumo aconselhar, e não sei se tu já vou a dizer isto, que é que nós temos que dançar na vida conforme a música. Que é assim, adaptarmos, temos a capacidade, a flexibilidade de nos adaptarmos às coisas que nos forem acontecendo. E isso aplica-se aos conflitos no casamento, que é, eu estou a identificar um conflito e, portanto, eu vou perceber, primeiro deixarmos de dizer que é o outro, certo? Porque há uma parte sempre que é minha. E lamento, é assim com toda a gente. Não vamos dizer que foi o outro, porque ele não me telefonou, porque ele não me ligou, porque ele arranjou outra, porque não sei o quê, porque não sei o que mais, porque a mãe dele, porque a minha sogra, porque a minha mãe, porque a minha avó, porque o meu tio, porque os filhos. Tem a ver com duas pessoas, são as duas pessoas, e mesmo quando existe uma terceira pessoa, tem a ver sempre com as duas pessoas. Portanto, vamos deixar de colocar o problema ou a responsabilidade externamente, vamos passar a colocar a responsabilidade internamente. Eu tenho sempre fatores que levam a uma adaptação do outro, a uma reação do outro. Uma ação leva a uma reação, isso está estudado na física, ou seja,
não estamos aqui a ser esotéricos, que eu gosto às vezes de ser um bocadinho esotérica. E nas teorias sistémicas e da cibernética, para quem quiser ler isso, quando um elemento de um sistema muda, o sistema muda. Isso. Ok? Portanto, não há aqui... Se 1 mais 1, 2. Isso. Se eu mudo um algarismo, em vez de ser 1, passa a ser 2, 1 mais 2, 3. Muda. Então, Okay? quando isto acontece, eu tenho que pensar que fez parte da minha aprendizagem, fez parte da minha experiência e eu tenho duas soluções. Portanto, eu consigo equilibrar este conflito através de uma comunicação. É importante falarmos da comunicação. Sim. Certo? Vamos falar um bocadinho da comunicação. E eu consigo equilibrar este conflito e eu deixo de ter o conflito. Se eu estou sistemático... Vamos então resumir, vá. Que eu gosto muito de resumos, não sei que horas são, mas vamos então resumir. Primeiro problema que pode acontecer. Conflitos. Vamos lá falar dos conflitos. Já passamos ao conflito comigo mesmo, ou seja, já deixei de ter as crenças que eu tinha e passo ao seguinte passo, que é, vou viver com uma pessoa, estou bem, ou não vivo com ela, mas tenho uma boa relação, estou bem, ok? Estamos numa relação há 2 anos. E eu passo a ter um conflito sistemático, ok? O outro chateia-me e eu reajo. Opções. Opção número 1. Opção número 1 é perceber o que é que eu estou a fazer ou o que é que está a acontecer para isto ser possível de acontecer. Ou seja, quais são os elementos que causam isto. Ou seja, perceber as causas, no fundo. Isso. Isto é uma opção. Perceber as causas. Portanto, para percebermos as causas, também cada um tem que fazer a sua própria gestão, certo? Exatamente. Ou seja, cada um tem que se recolher e pensar individualmente na sua corresponsabilidade em relação àquele conflito. Estamos de acordo? Estamos de acordo. Segunda opção. Tem solução? O conflito tem solução? Ou seja, é uma coisa que eu consigo mudar? É uma coisa que eu consigo ativamente fazer algo para mudar isso? Ou que o outro consegue ativamente fazer algo para mudar? E aí há uma coisa interessante a ver, que é, se a resposta for sim, ou se eu acreditar que é sim, para começar temos que acreditar os dois, porque de outra forma, se eu acreditar que é possível resolver e tu não te vais esforçar, não tens intenção de resolver isto e portanto não vale a pena. Mas se os dois acreditarem, depois é uma questão de ver isto, que é, geralmente os problemas ou os conflitos começam porque uma das pessoas tem um comportamento que a outra pessoa não gosta ou não aceita, ok? E portanto, nessa perspectiva, o importante é perceber se os dois concordarem que isto é para ser alterado, é perceber se, com o passar de tempo, existem melhorias. Porque se não existirem melhorias, é uma coisa. Ou seja, eu estou a dizer, sim, vamos resolver. Se eu não me der uma deadline, se eu não disser, ok, vamos resolver isto, até quando? Porque senão estamos a gastar tempo os dois se isto não for mudar. Porque eu não vou estar bem e não te vou, estando mal, dar o melhor de mim. Portanto, perceber um limite mais ou menos de tempo. Isso. E sabendo que queremos os dois mudar, ver se há uma evolução. E aqui tiro-vos já aqui um mito, que é, ok, vai mudar assim. Pois, exige o que se chama trabalho. E paciência. Se for com um carneiro é complicado. Carneiro que eu sou. Então vamos lá resumir. Portanto, temos um conflito, identificamos o conflito. E estamos de acordo que queremos melhorar. Vamos partir do pressuposto que queremos estar bem, que nos amamos e queremos uma relação melhor. Ok. E, portanto, cada um individualmente tem que pensar. Pensar para poder comunicar. Nunca se comunica quando se está zangado. Comunicar não é berrar. Comunicar não é gritar. Comunicar é conversar. E conversar quando eu também já fiz a minha gestão das minhas emoções. Ok? Então vá. A seguir, pensamos qual é a solução para aquele conflito. O conflito estava-se a repetir sistematicamente. Então, se isso depende de mim ou do outro, temos que perceber se queremos efetivamente fazer essa mudança. Está correto o resumo? Sem dúvida. Ok. E a partir daí vamos colocar uma data limite, porque nós todos sabemos que, como seres humanos, temos que nos readaptar a uma situação nova da nossa vida. Isso acontece para qualquer coisa, uma situação nova. E, portanto, vamos colocar uma data limite. E também vamos colocar um castigo. Ou seja, quando eu entendo ou suspeito que o outro está a repetir a situação, eu posso colocar um castigo.
E aqui um castigo não é uma sapatada no rabo, mas pode ser uma coisa que o casal, por exemplo, levas-me a jantar fora. Se tu repetes aquele comportamento, bem, se é uma coisa muito boa, depois vais estar sempre a repetir o comportamento. Atenção, é que aqui é uma coisa muito importante da paciência. Acaba e eu já... Não, estava a dizer que na minha ótica funciona muito bem quando o outro tem que perceber que repetiu o comportamento. E quando repete este comportamento, isso vai ser difícil para mim. Okay. E portanto tem que haver aqui um meio em que eu não vou discutir, porque o objetivo é eu dei-lhe tempo, eu tenho que ter paciência, mas se o outro fez isso, eu posso dizer, ok, vamos ter 3 vezes e depois faz uma coisa que um gosta mais do que o outro. Portanto, isto é o que se chama a gestão dos acordos. Portanto, um conflito que leva a um acordo. Sim. E existe aqui uma coisa que eu quero especificar, porque é muito importante. Em psicologia da aprendizagem, e aqui não estou a tentar comparar os parceiros de ninguém, futuros ou passados, com animais, embora sejamos todos, ou tenhamos todos uma base animal no corpo, não é? Mas se nós falarmos, por exemplo, de treinar ratos ou cães, okay, mas em ratos geralmente fala-se muito porque... Ou ratas. Ok, aqui mudamos de... Mas sim, pode ser, não é? Se nós falarmos disso, vocês já viram de certeza filmes, e o que é que se faz? Ou estudaram na escola. Aquilo que se chama o quê? O rato. Por exemplo, eu quero que ele aprenda a subir uma escada. Uma escada com diversos degraus. Okay? O rato inicialmente não sabe o que é que vai fazer. E então o que é que acontece? Ele aproxima-se da zona onde está a escada. Ao aproximar-se, eu dou-lhe uma recompensa. Quando se aproximar outra vez, eu dou-lhe outra recompensa. Passado um bocadinho, deixo-lhe dar recompensas. Mas ele já percebeu que é por ali. Passado um bocadinho, ele nessa zona põe a primeira patinha no primeiro degrau. E eu dou-lhe uma recompensa. E depois ele vai fazer mais não sei quantos movimentos errados. Notem isto. Uma grande parte dos movimentos vão ser aquilo que eu não quero que ele faça. E uma vez de vez em quando ele vai meter a patinha naquele sítio. E eu vou-lhe dar uma recompensa. Passado um bocadinho ele já percebeu. Que a patinha naquele sítio recompensa. E isto vai se repetir para os outros degraus todos até ele fazer o comportamento que eu quero. E isto aqui é uma coisa importante para mim, porque se nós pensarmos, e aqui, ou seja, perceber que o castigo deve ser, se acontecer, deve ser depois de algum tempo. Porquê? Porque se eu, ao treinar um novo comportamento no meu parceiro, e lembrem-se, os mecanismos de aprendizagem são os mesmos do que nestes animais. A única coisa que muda é que nós aprendemos tendencialmente mais rápido. De qualquer das maneiras... Alguns. Quando queremos aprender, aprendemos mais rápido. Isto aqui é uma coisa importante e por isso é que falamos do tempo. Quando queremos aprender, aprendemos mais rápido. E o que é que acontece aqui? Se eu começar a castigar cedo demais, ou seja, o rato põe a patinha uma vez no degrau e outra vez, e depois começa a fazer outros comportamentos que não são aqueles que eu quero. Ou seja, são aquele comportamento errado que eu não gosto. Se eu começar a castigá-lo demais, acontece aquilo que se chama... o learned helplessness, que é o desamparo aprendido, que é quando o animal, quando recebe tantos castigos, mesmo que esteja a fazer, porque, notem isto, só para ser claro, porque eu às vezes aqui nestes exemplos posso confundir um bocadinho sem querer. Qual é o comportamento que eu quero que o meu parceiro faça agora? É subir a escada, ok? Vamos usar a metáfora. É subir a escada para o ratinho. Ele não vai fazer o comportamento inteiro, geralmente não vai fazer o comportamento como eu quero da primeira vez. Nem da segunda, nem da terceira e provavelmente não da quarta. E vai fazer muitas coisas que eu não quero que ele faça. Mas basta haver uma melhoria, que ele ponha aquela patinha no primeiro degrau, que eu tenho que recompensar isso. Porque se quando ele meter a patinha no primeiro degrau, eu pensar, isto ainda não é o comportamento que eu quero, ele ainda não subiu a escada, e castigar, claro, ele vai aprender uma coisa, que é, não há nada que eu possa fazer que vá satisfazer esta pessoa. Claro. E vai começar a deixar de ter vontade de mudar. E, portanto, a paciência entra aqui. Exatamente, a paciência entra aqui. Que é a paciência do que eu perceber que eu tenho que ligar a pequenas melhorias, não descarregar tudo em cima quando há um ligeiro retrocesso, porque acontece. Eu tenho que perceber se há uma melhoria e recompensar constantemente as melhorias, porque nós aprendemos assim. A pior coisa que nós podemos fazer a alguém é uma pessoa que esteja a tentar melhorar e esteja a fazer alguns comportamentos diferentes, mesmo que sejam poucos, e castigar essa pessoa. Porque os outros estão mal. E isso serve para tudo. Isso não serve só para o parceiro. Para tudo. Serve para tudo nos relacionamentos. Então vamos lá resumir. Portanto, primeira gestão de conflitos. Identificar.
ao problema. Aquilo que me está a levar que nos aborrece, ao conflito, que eu me aborreça. Requer uma comunicação aberta. E isso requer uma comunicação e uma identificação clara do conflito, ok? Depois, cada um pensa por si para poder ver a sua cota parte, a sua corresponsabilidade e aquilo, até onde é que está disposto a ir. Porque isso também é muito importante. Que é o meu limite, pode não ser suficiente para o outro. Depois, se tem solução, tem de ser conversada, tem que ser comunicada. E aqui é o acordo, que é, eu vou dar um tempo, eu vou perceber que o outro vai fazer esta mudança, ou vai querer, ou está com vontade de fazer esta mudança, e eu tenho que estar disposta a ter paciência e permitir que se façam as mudanças necessárias. Vamos treinar, no fundo, porque é o que estamos a fazer, vamos treinar uma pessoa a estar connosco, a ser o parceiro que nós também gostemos que essa pessoa possa ser para nós. E isso é maravilhoso. Porque quando isto acontece, lembrem-se sempre que as relações são aprendizagens. E são aprendizagens a dois, que é o mais difícil. E qualquer aprendizagem a dois é o mais difícil, seja no trabalho, seja com os filhos, seja com os pais, cada um, eu com a minha mãe, eu com o meu pai, eu com o meu parceiro, eu com o meu filho. Então, todas estas aprendizagens a dois são os grandes desafios da nossa vida e o motivo pelo qual nós estamos aqui a passar por esta existência, que é que nos leva sempre ao amor, já sabemos disso tudo. Às vezes, identificamos que amamos muito uma pessoa e torna-se impossível viver com ela. Exatamente porque nós não temos esta capacidade de fazer esta gestão de conflitos suficientemente boa e as coisas vão se acumulando, como nós falamos, a relação vai esfriando, porque todas as relações, não tenhamos ilusões acerca deste assunto, as relações precisam de ser alimentadas. Não vou dizer que é como um animal, porque senão depois... Uma planta. Como uma planta, que eu acho horroroso. Portanto, eu não vou dar essa metáfora porque eu não gosto, mas eu entendo que... entendo não, é o que está nos livros. É que é um trabalho contínuo, mas é um trabalho contínuo também comigo mesma e é um trabalho contínuo porque se eu, na minha profissão, continuo a fazer cursos e continuo a estudar e continuo a melhorar-me, então eu, nos meus relacionamentos, tenho de continuar a melhorar também. Isto parece lógico quando eu estou a falar do meu trabalho, ou seja, eu sei que tenho que ir fazer X formações por ano, a formação contínua, vou fazer um mestrado, depois vou fazer um doutoramento e quero-me melhorar para ser melhor no meu trabalho, para ter mais pontos, para poder subir na carreira, etc, etc. Mas depois, o que é que nós queremos subir na carreira quando estamos a falar de relacionamentos? Não é? Como é que eu passo de um ensino do infantário, porque às vezes a nossa maturidade emocional e a nossa amorosidade é a nível de infantário. Ora, se eu, que sou uma doutorada, começo a namorar com um gajo que é, a nível de amorosidade, está no infantário, esse vai ser um conflito. Pode ser, sem dúvida. Portanto, isto é uma coisa que é muito importante perceberem, que é como é que se podem melhorar nos relacionamentos para chegarem ao doutoramento. Nos relacionamentos amorosos também, estamos a falar aqui de relacionamentos amorosos, portanto vamos dar o exemplo dos relacionamentos amorosos. Ou seja, quando nós nos juntamos com alguém, estamos os dois, em termos de experiência de relacionamento, estamos os dois no liceu. E vamos ter os conflitos típicos de quem está no liceu. E depois queremos nos melhorar. Portanto, é este querer melhorar que implica algum trabalho e implica que nós nos estudemos a nós próprios. Não há uma verdadeira gestão de conflitos com o outro se eu não me melhoro a mim mesmo, se eu não identifico as crenças que me limitam a mim, se eu não faço a gestão de conflitos comigo e se eu aprendo a comunicar. Nós aprendemos pessimamente mal a comunicar porque nós achamos que a responsabilidade é sempre do outro. Isto começa na nossa infância, quando as crianças batem com a cabeça na mesa e eu digo, mesa é má, a mesa é má, não chores, meu amor, que a mesa é má. Só que a criança é que bateu na mesa, porque a mesa já estava ali parada quando a criança resolveu passar a correr e bater na mesa. Quando eu ensino aos meus filhos que a responsabilidade de algo que me acontece tem a ver com uma coisa externa, então eu nunca tomo responsabilidade de nada pela minha vida. Foi bonito isto. Foi.
gostei. Não, sério, eu gostei mesmo. Aliás, porque quando eu falo de relacionamentos, quando eu trabalho com casais ou com pessoas solteiras e que estou agora a escrever, não é, no livro, e que está escrito isto, que é uma coisa tão importante, que é a regra número 1 de resolver conflitos, para mim, sem isso não fazes nada, é tomar responsabilidade por eles. É saberes isto. Eu tenho uma regra que é isto. A relação, e atenção, isto aqui é... vocês podem dizer, mas eu não posso controlar tudo. Certo, eu não controlo as minhas relações, eu influencio aquilo que acontece. E aceito ou não aceito aquilo que vem do outro lado. E aquilo que é importante perceber é isto, é que eu tenho responsabilidade por tudo aquilo que acontece dentro dessa relação. E isto aqui pode ser duro quando falamos de casos extremos de relações tóxicas, ok? Mas se tu estás numa relação tóxica e continuas lá, tu és responsável por estar lá. Estás responsável por estar ali. Claro, essa é que é muito importante. É que às vezes estamos em relações tóxicas, mas continuamos. Bom, mas isto era uma palestra só. E é outro tema. Ok, vamos identificar, vamos imaginar que estamos a falar com pessoas não tão doentes, não tão traumatizadas, não tão tóxicas, ok? Sabemos que há casos mais complicados, sabemos que há casos inclusivamente de patologia mental, não estamos a falar nisso. Estamos a falar mais ou menos da média. Sim, sim. Pronto. Sem dúvida. Eu queria só passar esta mensagem, é que tu és sempre responsável pela maneira como a tua relação é. Ou seja, mesmo quando o outro é doente mental, eu estou com doente mental. E eu tenho que saber interpretar isto e tenho que saber desligar-me de uma pessoa que não esteja bem. Sim, e eu vou um bocadinho para sair da doença mental. Eu vou dizer outra coisa que é, se eu estou a perceber que os comportamentos da outra pessoa me estão a danificar, eu tenho que aqui perceber uma coisa, que é, eu estou aqui nesta relação para quê? É para ser magoado, é para sofrer, é para quê? A intenção. Ok. E então, independentemente da pessoa ser doente mental ou ser a pessoa mais saudável do mundo, mas me fazer mal, então aqui eu tenho que perceber a responsabilidade por sofrer, e isto aqui é difícil de processar muitas vezes, também é minha. Claro. Okay? Por isso é que ninguém pode magoar ninguém, a não ser que o outro autorize. Exatamente. E se for uma vez, 2 vezes, ok, eu não estava à espera, eu não sabia. A partir daí, eu faço-me 2 perguntas. Okay? Portanto, isto só para dizer o quê? Nos conflitos, na resolução de conflitos, a primeira coisa é eu tomar responsabilidade. Levem esta frase para casa, que é, embora isto... Eu estou em casa. Então, levem a frase, deixem a frase... Para o quarto. Para dentro, gravem na vossa cabeça, que é isto. É uma frase que não... Eu vou dizer a primeira frase, depois explico, ok? Que é, o relacionamento és tu. Isto é o ponto de operação do qual eu parto. O relacionamento sou eu. Sempre. Okay? Ou seja, eu sei, não sou só eu, atenção, mas o ponto de operação de começar a fazer coisas dentro do meu relacionamento, o relacionamento sou eu. O relacionamento depende de mim, sempre. Ou seja, na resolução de conflitos, se eu não disser eu tenho parte neste conflito, mesmo que seja uma coisa que a outra pessoa faça, é um conflito que está na relação, entre mim e ti. Portanto, eu tenho parte nisto. E uma das partes disto é eu deixar que aconteça e continuar aqui. Se for o caso. Nós muitas vezes somos aquilo que mantém o problema, sem nos apercebermos. Ok? Portanto, estamos aqui a passar muitas coisas, isto pode tender para muitos sítios. Agora, a mensagem é responsabilidade acima de tudo. E depois então fazemos estes passos todos que já referimos e que estamos a construir sobre eles e que ficamos na comunicação. Isso. Não é? E agora, como só temos 10 minutos, para terminar, vamos falar quando, que é o que falta, quando eu faço um esforço para a gestão de conflitos e quando, reconhecidamente, os dois chegam à conclusão de que não existe hipótese daquela relação continuar. E isso nós chamamos seguir um caminho diferente. Notem isto. Nós falamos de evolução, de mudança até a nível físico, biológico, certo? As células mudam, nós mudamos. Só não mudamos se não quisermos. Aliás, mudamos, quer queiramos, quer não. A diferença vai ser esta. No relacionamento estamos a evoluir no mesmo sentido? Estas evoluções são compatíveis ou não?
Porque podem não ser. Se não forem, e aqui estamos agora a falar do terminar uma relação, ainda vamos poder, até noutras... Isto aqui para terminar o live, vamos falar de terminar relações. De qualquer das maneiras, eu quero propor-te, não é? Filosófico agora. Quando é que eu não sou filósofo? Ora bem, não, estou a brincar. Ora bem, aquilo que até vou propor é que nós façamos outro live sobre conflitos para falar de comunicação particularmente e emoções, porque há muita coisa ali para falar. Agora que estamos a falar do término das relações, eu queria que vocês ouvissem isto, que é uma relação, do ponto de vista linguístico, não... Eu consigo tirar uma foto a uma relação? Não. Eu consigo tirar uma foto a pessoas que se estão a relacionar. E eu quero vos passar desta mentalidade que é muitos dos problemas que nós temos partem daqui. Relação é aquilo que nós chamamos do ponto de vista linguístico uma nominalização, que é quando um processo se transforma num nome. Eu começo-me a relacionar, notem, processo, com a Ana. Definimos como é que nos queremos relacionar e que nome é que vamos dar a este tipo de relacionamento. E depois corremos este problema que acontece e que fica gravado na nossa cabeça e que depois tem uma influência na nossa experiência, é que nós dizemos nós temos uma relação. E aquilo que é uma coisa dinâmica passa a ser uma coisa estática. É a relação. E portanto, no terminar... Assim, portanto, o melhor é dizer estamos a relacionar. Aqui a questão é, sem dúvida que é melhor do ponto de vista operativo e daquilo que pode ser a nossa satisfação. Mentalmente, inclusivamente. Exatamente. Claro que eu não vos vou dizer, a partir de agora está proibido dizer em relação. Não, eu digo, a Ana diz, não é por aí. A questão é esta, é que quando eu penso em terminar uma relação, isto parece, eu estou a terminar com qualquer coisa. Se vocês em vez disso começarem a pensar no relacionar-me um com o outro, no início, a nossa relação, da maneira como era, como nos tratávamos, chamámos-lhe de amor, chamámos-lhe de uma série de coisas, ou de casamento. A certa altura, notem isto, nós já não nos estamos a relacionar com esses termos. O nosso tipo de relacionamento um com o outro não é esse. Portanto, aquele nome que nós demos a isto não está presente. Portanto, eu quero que vocês pensem, para aqueles que sentem muita culpa em terminar um relacionamento ou aquilo que for, quero que vocês pensem que vocês não estão a terminar nada, estão a mudar a maneira como se relacionam com alguém. Certo. Porque já não é descrito por aquilo que eu queria, já não é aquilo que eu quero. E a resolução de conflitos é a mesma coisa, não é a relação que está mal. É a maneira como nos estamos a relacionar, a comunicar, a sentir. Ok? E pronto, isto é uma mensagem importante que eu queria deixar. E, portanto, podemos passar a mensagem de que este término deve ser o mais adequado possível. Sem dúvida. E que é isso que define as pessoas. Falo muito nisto porque estou mesmo convicta disto. Acho que é uma crença que eu tenho. O que é que não é? Que é que... Portanto, o que nós mostramos verdadeiramente é quando nós conseguimos ter a capacidade e a genialidade de terminar uma relação adequadamente, porque isso, primeiro, mostra o respeito por tudo aquilo que eu vivi, mas também vai definir as próximas relações que eu tenha. Embora naquele momento, se calhar, não quero pensar nisso. Mas a forma como eu trato o outro e o respeito que eu tenho pelo outro e por ti própria. E por mim própria, porque estou a fazê-lo adequadamente, é este ficar bem ou... Compreendo que haja situações em que as pessoas não queiram ficar amigas do ponto de vista mais íntimo. Não compreendo quando as pessoas me dizem que nem sequer querem dar o Bom Natal ou quando não querem dar os parabéns. Custa-me a entender. Custa-me a entender exatamente porque nós temos que nos focar naquilo que foi o bom do que tivemos desta relação e temos sempre que fazer ou devemos fazer uma lista de gratidão da relação que eu tive com aquela pessoa, porque essa lista de gratidão faz-me ver ou faz-me relembrar das coisas boas que eu vivi, de quando esta relação iniciou, porque o exemplo que demos no outro dia, quando temos uma relação de 20 anos e 18 foram maravilhosos e 2 foram uma porcaria, eu tenho que me lembrar dos 18 anos que foram maravilhosos. E a mesma coisa quando morre alguém, que é, eu tenho que me lembrar o que é que aquela pessoa me deu de maravilhoso. E não na morte em si, naquele momento vive doloroso. Dessa pessoa em mim. Exatamente. E no relacionamento, exatamente a mesma situação. Portanto, relembrarmos-nos disso, porquê? Porque isso permite-nos
vivermos em gratidão, terminarmos essa relação de uma forma bonita, porque as relações podem terminar-se de uma forma bonita, mesmo quando houve uma terceira pessoa incluída. Volto a dizer que não é essa terceira pessoa a pedra que vai fazer saltar a água do charco, é o que aquelas duas pessoas viveram e que já não querem viver mais. Sim, e notemos aqui que nós estamos a falar, mais uma vez, a Ana disse isto há bocado, eu quero reforçar, não estamos a falar de casos extremos, estamos a falar de relações do tipo normais, ou seja, de que a maior parte de nós vive. Só para não, porque às vezes podem vir buscar exemplos de, sei lá, sequestrou-me, não quero estar aqui a falar disto ao vivo, não é? Pá, sequestrou-me e agora tenho que gostar e ser amigo dessa pessoa. Não, ok? Não é isso que estamos a dizer. Estamos a dizer que fechar uma relação, e para a maior parte de nós todos isso quer dizer eu poder agradecer àquela pessoa aquilo que eu passei e agradecer a mim próprio ter-me dado a possibilidade de passar aquilo. E não só isso. Aquela pessoa ensinou-me, se calhar naqueles últimos 2 anos, ensinou-me coisas que eu não quero aceitar na próxima relação e que eu já sei que não quero e que não vou aceitar e que desde o princípio vou fazer claro. Portanto, tudo isso são coisas ótimas que eu posso levar dali, aprendizagens. Isso, maravilhoso. E agora, para terminar, estamos mesmo a terminar, a pergunta de que se algumas crenças são boas ou todas as crenças são prejudiciais. Queres responder tu? Ou queres responder eu? É sim, podemos ter opiniões diferentes. Vai. 20 segundos. Vai. Fala tu primeiro. Tá bem. Ora bem, todas as crenças definem a nossa experiência. A neurociência já está a mostrar cada vez mais que aquilo em que eu acredito define aquilo que eu sinto, aquilo que eu experiencio e por aí fora. Portanto, tudo aquilo que eu acredito está a filtrar as coisas que eu vivo e a defini-las. Portanto, se virmos dessa perspectiva, quando eu acredito numa coisa, mesmo que seja boa, eu estou a limitar o resto todo. De qualquer das maneiras, eu vou-vos dizer, sendo que é quase impossível não ter crenças, para que tenham umas que são melhores. Portanto, sim, podem ter crenças boas e ficar com elas, na mesma, sabendo que as têm, ou tendo alguma percepção delas, para poder mudá-las quando for preciso. Por exemplo, eu acredito sempre que as coisas vão melhorar. Não está mal. Eu também. Eu acredito sempre nisso. Numa relacionamento, e para onde quer que vocês estejam, Isso. passa tu essa, porque... Ou seja, que estavas a dizer, não é? O quê? Que as coisas vão melhorar. Que as coisas... As coisas vão melhorar, portanto quer dizer que o nosso terceiro direto vai ser melhor do que este. Vai ser muito melhor. Okay. Vai ser melhor do que o primeiro. Acho que precisamos treinar mais. E não volto a vestir o vestido das serpentinas para te agradar. Pronto. A próxima vai ser biquíni. Ok. É melhor não, porque a seguir vão dizer que só vieram ouvir a live por causa do biquíni e outras coisas assim que nós temos que ouvir. Outras crenças que cada um vai tendo. Tentamos fazê-lo de uma forma simpática, porque de facto às vezes a vida não é assim tão simpática e temos alguns momentos da nossa vida que não são assim tão simpáticos, mas a lógica daquilo que nós passamos em consulta e é o motivo pelo qual nós estamos aqui a tentar comunicar com vocês, sempre numa perspectiva de o que é que podemos fazer para melhorar a nossa vida, sem dúvida que temos consciência de que há momentos na nossa vida que não são tão simpáticos. Por exemplo, basta o terminar das relações, como estávamos aqui agora a falar, uma traição, uma morte, o despedimento, dificuldades económicas. Portanto, sabemos perfeitamente que passamos por coisas da nossa vida não tão simpáticas. Também sabemos perfeitamente que a forma como lidamos com estas coisas externas que nos aparecem faz toda a diferença na nossa vida. E é isso que gostávamos de vos passar hoje. Queres te despedir? Tens 1 minuto. Ok. Aproveito as 2 palavras para dizer que é sempre um gosto estar aqui contigo a falar, porque a maneira como nós falamos, reparem, nós lidamos todos os dias com casos que são tudo menos alegres de lidar. De qualquer das maneiras, a maneira como escolhemos de olhar para eles e de viver é diferente. E nós escolhemos ter esta modalidade entre nós, porque é natural em nós e porque queríamos passar esta mensagem que é a maior doença que eu vejo hoje em dia é levar a vida demasiado a sério. Isto só para dizer o que é sério neste sentido. De sério. Okay? Sério de não rir, não levar as coisas com um bocadinho mais
de ligeireza, se pode dizer. Certo. Em italiano diz assim. E por isso tentamos fazer isto de forma simpática. Vamos terminar aqui no Instagram. Obrigado. Até à próxima. Quinta-feira vamos voltar a falar do amor, mas aí já o amor em relação à saúde. Portanto, esperamos com o Bruno. Vou tentar convencê-lo a vir outra vez. Até à próxima.